não substitui a aula presencial, porque a aula presencial ele é aquele contato mais próximo, onde a gente tem condição de melhorar muito mais a questão da própria participação. E a aula virtual, infelizmente, a gente acaba sendo prejudicado em relação a essa questão da participação, tá? Então, meu nome, então, é Samuel, tá? Eu estou usando aí um outro link, eu estou usando o link do Silas, né? Porque ele que deixou todo preparado aí as telas, enfim, tudo aquilo que, na verdade, a gente vai acabar trabalhando nesse dia, né? Então, meu link que eu estou usando aí é o link do Silas, ok? Obrigado pela presença de todos. Eu estou vendo aí que tem vários irmãos, várias pessoas que são visitantes, né? Para os visitantes, sejam muito bem-vindos na nossa aula, na nossa escola dominical, na nossa igreja. É uma satisfação realmente ter vocês aí junto a nós, tá? E aos queridos irmãos também, obrigado por ter separado esse pequeno momento, né? Para estar junto conosco. É praxe das nossas aulas virtuais, principalmente o professor Alexandre, o nosso pastor querido, ele separar um momento para que a doutora Sara fale um pouquinho sobre a situação da pandemia. Sabemos que ela é professora na Unicamp, bem como eu fui, né? E ela sempre tem alguma orientação, eu diria, um balanço sobre a situação atual. Então, eu vou fechar o meu microfone, fechar tanto o meu áudio como o meu vídeo, para que a doutora Sara possa estar participando nesse momento. Doutora Sara, por favor, participe conosco. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Bom, muito obrigada, Samuel, pelo espaço. As informações são mais ou menos mantidas, né? Como a gente vinha vindo com a questão do isolamento, houve uma melhora, graças a Deus, na situação da nossa região, tanto que acho que todos estão vendo aí pelos noticiários e boletins, informando que a gente saiu da fase vermelha, nós estamos na fase laranja. Desculpa, mas tem umas meninas aqui que são atrevidas, gente. Elas ficam falando junto comigo. Só um segundo. Desculpem, mas passa um fio de cabelo perto, sai gritando. As cachorras aqui em casa. E como eu estava falando, nós passamos agora para a fase laranja. Isso não quer dizer que a gente tenha que relaxar, muito pelo contrário. Se a gente saiu da fase vermelha, foi graças à manutenção do isolamento. A gente ainda tem muito vírus circulando, nós não estamos no momento de ficar achando que pode voltar com tudo e que a gente pode deixar, inclusive, de fazer todas aquelas prevenções, né, do álcool gel, da máscara, do distanciamento. Pelo contrário, agora que nós temos que firmar mais ainda nisso para que a gente vá para a fase seguinte e possa ir constantemente melhorando e voltando para as nossas atividades. Acho que a gente tem que estar bem atento agora, nós estamos numa fase melhor, houve uma diminuição no número de internações, houve uma diminuição também no número de mortes, porque nas semanas anteriores nós tivemos um aumento absurdo do número de mortes. Na Unicamp, para vocês terem uma ideia, nós vimos o número de óbitos crescer 10 vezes. Então, foi uma situação bem crítica, com a UTI completamente lotada. Graças a Deus, nessa última semana, isso melhorou. Um pouco também pelo número de óbitos, que foi grande, mas a procura está sendo menor. A gente está vendo que a situação está um pouco melhor. Então, cabe a nós mantermos todos os critérios aí para evitarmos maiores contágios. Tá bom, Samuel? Era isso.
Muito obrigada. Obrigado, doutora Sara, aí pela sua exposição, né? Pela sua orientação. E para começar hoje, vou começar um pouquinho diferente. Eu gostaria de estar passando aí uma música para vocês. Como eu trabalho com coral, atualmente eu sou o presidente do coral, e a gente é muito ligado à questão da própria música, música sacra, né? Então, para início de conversa, de aula, eu gostaria de estar passando para vocês essa música, transmitindo essa música. É muito importante que todos aí estejam com o seu áudio que desligado para que vocês possam estar aproveitando o máximo possível. E a ideia é o seguinte: pense nas letras que estão sendo cantadas. Elas são de uma forma bastante inspiradora aí a nossa vida, tá ok? Então eu vou estar passando agora para vocês. Nesses dias cheios de confusão, nessas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pago foi ser feliz. Você então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Sei tão feliz, feliz. Lá na prisão o hino surge, tu já ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura te abraça e diz com amor: ser feliz. Você então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados, que da morte em fuga
enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Então feliz, feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Oh, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, ser então feliz, Ok, pode fechar aí, viu? Pessoal, obrigado aí voltando novamente, obrigado por todos, pela presença de todos, tá? Essa música que foi passada é uma música que me toca bastante, né? É uma música realmente inspiradora. E vamos começar a aula de hoje, então, tá? Na verdade, desde o início, desde que nós começamos a aula de doutrinas, nós sempre, nunca foi assim combinado que deveria ser, por exemplo, ter uma sequência direta dos assuntos, pelo contrário, né? Eu acho que os assuntos, ele tem de ser, cada professor, na verdade, ele leva o seu assunto de acordo com o que ele acha, como ele acha que tem de ser. E, há tempos atrás, eu já tinha preparado uma aula, que, na verdade, seria uma aula presencial, né? Então, eu tive de fazer uma certa adaptação para que a gente pudesse estar trabalhando de forma virtual. Então, ela não está obedecendo aí a sequência que o nosso querido reverendo Alexandre, né, deverá estar continuando aí nas próximas aulas, tá? É uma sequência que, na verdade, é como se fosse aí uma revisão em cima daqueles assuntos, que, inclusive, imaginei que já tenha sido, de uma forma ou de outra, já tratadas. A nossa aula de hoje, né, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a revelação geral e a revelação especial, tá? Como o pastor sempre comentou, sempre trabalhou, a gente não tem aquela pressa de passar os assuntos. O importante é que o assunto seja bem passado, seja bem trabalhado, tá? Então, se eventualmente, por exemplo, eu não conseguir terminar a aula de hoje, mas fica para uma outra data, tá? Não tem problema nenhum. O importante é que a gente esteja aqui junto, desenvolvendo e trabalhando sobre esse assunto. Inclusive, era um assunto que eu não tinha conhecimento, tá? Por conta de o pessoal ter me convidado a estar participando junto dessa sala, eu comecei a ler e me inteirar em relação a isso, tá? E acredito que essas aulas da questão da revelação geral e especial foram muito produtivas na minha vida, tá? Por entender várias coisas, as quais ainda eu não tinha, não só conhecimento, mas não tinha um detalhamento sobre esse assunto, né? Então, a gente vai falar hoje sobre a revelação
evidentemente, até seguindo aí uma sequência, iremos falar sobre a revelação geral, né? Mas, de antemão, é bom que se diga, não é daquele tipo de revelação que a gente ouve tanto em canais, por exemplo, em estudos aí, de determinadas igrejas, né, que muitas vezes são meio duvidosas. Não é esse tipo de revelação, e nem tão pouco aquele tipo de revelação da nossa soneca, depois aí de uma verdadeira feijoada, tá? De forma nenhuma, né? Ou seja, pode ser que a gente tenha alguma revelação do tipo, olha, não coma tanto, tá certo? E não vá dormir depois que você comer tanta feijoada assim, né? Não é esse tipo de revelação, mas é uma revelação em que Deus nos traz determinadas orientações, determinadas coisas que ele simplesmente resolveu passar para a gente, tá? E quando a gente fala em termos de revelação, logo eu ligo, por exemplo, uma palavrinha que chama-se teologia, tá? O pastor já falou várias vezes, já definiu essa questão dessa palavra. Quando a gente fala em tel, a gente está falando o quê? Em Deus. Quando a gente fala em logia, a gente está falando o quê? Estudo sobre o quê? Sobre Deus. Agora, eu gostaria de até colocar um detalhe. Será que é possível estudar a Deus? O que vocês acham? Será que é possível? Né? Será que essa questão, por exemplo, de estudar a Deus não é uma palavrinha tanto imprópria? Puxa vida, será que somos capazes de estudar a Deus? Né? É como se, na verdade, eu resolvesse, por exemplo, assim, pegar uma caneta, pegar um caderninho e chamar a Deus. Olha, senta aqui, tá do meu lado, porque agora, nesse momento, eu vou estudá-lo. Vou colher algumas amostras, vou formalizar alguns questionários, tá? Vou fazer algumas experiências. Quem que pode fazer isso? É possível fazer isso? Evidentemente, pessoal, que eu não precisaria nem estar passando essa pergunta para a sala, que isso é impossível de se fazer, tá certo? É impossível, né? Mas, e quem é apto, então, a fazer isso? Então, como fazer, então, teologia, estudar a Deus, né? E é possível fazer isso? Evidentemente que não. É possível, por exemplo, a gente considerar Deus como esse objeto, que é um termo que, na verdade, não é tão agradável de se falar, né? Porque não é um objeto, né? Na verdade, Deus muitas vezes nos escapa, né? Nos escapa de que forma? Existe está muito longe da nossa o quê? Capacidade de entendimento, tá? Então, por isso que a gente tem de tratar esse assunto, tanto da revelação geral, como da revelação espiritual. Saber exatamente qual que é a diferença, qual que é a distância que existe dentro desses dois segmentos, né? Às vezes eu fico imaginando assim, essa questão da distância existente entre Deus e nós, que é uma distância basicamente o quê? Infinita. É como se, eu gostaria até usar um exemplo, não tão bom, mas é o que me surge agora, de as formigas. Imagina, por exemplo, lá uma colônia de formigas e que resolveu estudar os homens, tá certo? Estudar a gente, tá? Como é que é o nosso hábito, como que a gente se comporta, como que a gente qual que é a nossa presença, qual o nosso horário. Eu acho, por exemplo, que a formiga ela teria muito mais facilidade de visualizar os nossos hábitos que nós em relação ao quê? A Deus, porque nós somos muito pequenos e Deus ele é grande.
Então, teologia, quando você fala em teologia, querendo entender a Deus, é uma tarefa que, ao meu ver, é praticamente o quê? Impossível, tá certo? Então, agora, então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar, pô, se o Samuel está dizendo que é impossível a gente praticar teologia, no nosso ponto de vista, então eu acho que seria muito melhor agora a gente pegar, desligar os nossos celulares, desligar os nossos computadores e providenciar o nosso almoço, né? Porque é praticamente impossível entender a Deus, mas a gente não conta o seguinte, que Deus o quê? Ele é misericordioso, ele é muito bondoso, tá? E ele, na verdade, o que se revelou a nós. Então ele veio aos homens falando de si mesmo, de modo que nós pudéssemos, mesmo sendo tão pequenos, compreendê-lo de uma forma pequena, não total, porque é impossível a gente saber o quê? Tudo sobre Deus. É basicamente impossível. A gente nunca vai saber. A gente vai saber um pouquinho só. E esse pouquinho, posso imaginar o seguinte, já é o suficiente. Tá certo? Até por conta da nossa pequenez, das nossas limitações. Tá? Então, e Deus se revelou. Mas se revelou o quê? Por força da sua misericórdia para conosco. Tá certo? Porque se ele não tivesse feito isso, pessoal, ele seria um Deus do impossível, de a gente não ter nenhum entendimento, não sabemos absolutamente como que a gente pode, por sua vez, adorar um Deus que a gente não tem conhecimento nenhum. É impossível. Então, Deus, pela sua misericórdia, ele procurou passar algumas coisas para nós, né? E porque considerando que Deus ele é o que eterno, mas ele é imprescindível. Na verdade, ele falou um pouco mais do que falou o suficiente para que saibamos o que tudo que é realmente necessário. Então, Deus não é um objeto de estudo, tá certo? Essa palavrinha escrever que ele é objeto de estudo é muito ruim. Mas podemos considerar que o objeto é exatamente o que Deus falou para nós. Esse é o objeto. É isso que, na verdade, a gente tem que se apropriar e a gente tem que estudar. Exatamente é esse objeto, ou seja, o que Deus, por sua vez, nos reservou. Ele nos proporcionou, ele falou para nós. Tá? Esse que, na verdade, é o objeto de Deus, né? E Deus se revelou, na verdade, de duas formas. Ele fez uma revelação geral, que a gente chama revelação natural, tá? E fez uma revelação o quê? Especial, tá certo? Tá? Em que na verdade, seria aí um novo estudo sobre a questão da própria revelação, que é a revelação especial. Basicamente, seguindo essa ordem, a gente vai falar um pouquinho sobre a revelação geral, tá certo? Que é a revelação natural, né? Antes a gente começar a falar sobre a revelação geral, é importante que a gente procure estar lendo o Salmo 19. Então, aí eu vou abrir a participação de alguém para fazer essa leitura. Alguém poderia estar nos ajudando nessa leitura? Pode ser qualquer um, viu, gente? Tá certo? Eu sei que são muitos, mas pode ser qualquer um. Então, eu gostaria que alguém lesse o Salmo 19.
Versículo de 1 a 6. De 1 a 6, por favor. Desculpe. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Obrigado pela leitura, né? Então, veja, esse salmo, na verdade, ele acaba incorporando tanto a revelação geral e também a revelação especial, tá? De uma certa forma. Mas a gente vai trabalhar em cima desse salmo, nos dando, falando um pouquinho sobre a revelação geral. O que nos mostra? Nos mostra que como fazer exatamente essa teologia, como mesmo que a gente não estude propriamente a teologia, Deus está diretamente mostrando de uma forma assim natural como que ele se mostra ao mundo, né? Tá? O Salmo, na verdade, ele está cantando que existe o quê? Uma criação. E essa criação é especial somente para os crentes? Não. É uma canção, na verdade, que ela está entendendo que todos estão usufruindo disso, tá certo? Que é uma criação porque para todos, né? Que Deus existe e o que ele fez através da criação. Ele anuncia através da criação a sua o quê? Grandeza, né? O texto fala e anuncia Deus da seguinte forma: os céus o quê? Proclamam a glória de Deus, né? Isso é uma coisa assim que eu acho assim muito interessante, que quando a gente está, por exemplo, em um lugar onde não tem poluição, às vezes um pouco distante das próprias cidades, ou próprio no mar, quem já teve a oportunidade de viajar de navio ou coisa do tipo, quando a gente olha para o céu, a gente vê, na verdade, o que? A grandiosidade de quem é Deus, tá certo? Quando a gente olha para o sol, olha para a lua, olha como que as coisas, na verdade, as leis naturais, né, elas se organizam e funcionam, né? Vemos também a questão, por exemplo, da violência da própria natureza, né? E tudo isso, pessoal, e não está reservado aos crentes em especial, mas está reservado o quê? Para todos aqueles, para todas as pessoas. Então, isso é algo assim que nos mostra de uma forma muito clara. Eu acho que quando eu olho para o céu, olho para as nuvens, olho para as questões naturais do que acontece na própria natureza, eu particularmente, eu vejo aí a presença de Deus, tá certo? Sem Deus, nada disso, na verdade, o quê? Existiria, né? E é uma situação que ela não é verbal, né? Ela não é verbal. É uma revelação que nem também está o quê? Propriamente escrita, tá certo? Isso porque a gente chama revelação o quê? Natural, né? Não há linguagem, não há palavras, mas tudo isso a gente ouve, faz-se ouvir o quê? A sua o quê? Voz, tá? Eu gostaria que alguém ainda lesse, por favor, o versículo 1, só o versículo 1 do Salmo 19. Por favor, qualquer um.
Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, olha, obrigado pela participação. Anuncia o quê? O céu anuncia o quê? As obras das suas o quê? Mãos. Então, basta a gente olhar para o céu, a gente olhar para a natureza e sabemos que tudo aquilo foi obra o quê? De Deus. E ninguém precisa, na verdade, nos convencer que isso é obra de Deus, né? Na verdade, existem pessoas, por exemplo, que não, evidentemente, não têm essa ideia, não têm essa o quê? Compreensão. Mas é uma pregação que, na minha opinião, ela é para todos, tá certo? Que há de se considerar que como que as coisas se regulam de uma forma tão coerente, tão perfeita, tá? Em relação, por exemplo, às nuvens, à própria Lua, olha o tanto que ela influencia sobre a Terra, sobre os mares, sobre as plantações, até para crescer um pouquinho o cabelo, tá certo? Tudo isso, na verdade, tem uma influência direta dos astros, mas sendo que por trás de tudo isso existe um Deus o quê? Todo poderoso, tá? Essas coisas, na verdade, não acontecem por acaso, não aconteceu por acaso. Isso tudo foi obra de uma criação, tá certo? E isso é que nós entendemos também como uma revelação que é geral, tá certo? E no verso 2, de uma certa forma, diz assim: um dia discursa o quê? Para o outro dia, tá certo? Então a gente percebe aí que existe toda aí uma continuidade em relação às leis da própria natureza, né? E tudo isso, nada, na verdade, o que escapa a essa pregação. Que seja uma pessoa incrédula ou não incrédula, não tem como escapar a essa pregação natural de Deus, né? Deus, na verdade, ele existe o quê? Para todos, tá certo? Sejam crentes e sejam o quê? Pessoas não crentes, pessoas que não aceitam essa verdade, né? E as coisas continuam existindo, e sem fala, sem linguagem, e Deus existe e fez tudo isso, criou todas as coisas, e podemos afirmar que ele é o quê? Grandioso, ele é bondoso, e acima de tudo, Deus é o quê? Caprichoso, tá certo? Uma pena que os homens, as pessoas, não entendem que a própria natureza, a gente tem que estar cuidando delas, tá? Porque Deus, na verdade, ele deu isso daí e espera que a gente cuide muito bem, tá? E a gente se sente muito bem quando a gente está próximo, junto à natureza, né? Bom, dando continuidade, eu gostaria que alguém, por favor, tá, lesse aí Romanos número 1, do versos 18 ao verso 21, por favor. Então, vou repetir. Romanos 21. Desculpe, eu apertei alguma coisa errada aqui. Do Romanos, vou repetir novamente. Romanos 1, do verso 18 ao verso 21. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Obrigado, Rutinha, pela leitura. É, tem uma palavra que me deixa, assim, às vezes até triste, tá certo? Mas é a própria realidade, que os homens são o quê? Indesculpáveis, tá certo? Porque Deus, ele tem se mostrado cada vez mais, e tem se mostrado até pela própria o quê? Natureza. Nós somos muito pequenos. Eu fico vendo até essa questão, por exemplo, dessa pandemia que está acontecendo. Nós somos tão frágeis, pessoal, que é algo que a gente não vê, são gotículas que, se a gente não tiver protegido, a gente pode contrair algo que é quase fatal, evidentemente, que existe tratamento, mas que muitas pessoas estão perdendo a vida, tá? E a própria natureza em si, ela se mostra dessa forma, tá certo? Ela se mostra a grandiosidade de Deus e o tão pequenino que nós somos, tá? E os homens em si, o que eles preferem, na verdade? Preferem se voltar ao quê? À própria idolatria, tá certo? Fazendo imagens, escultura, acreditando em coisas que são fantasias. Muitas vezes eu vejo, por exemplo, determinados comentários que eu vejo, nossa, como essa pessoa é fantasiosa, como essa pessoa, por exemplo, de toda essa cultura como ela tem, ela está acreditando nessa imagem, ela está se prostrando frente a essa imagem. É um verdadeiro absurdo. Eu já tive a oportunidade de viajar, eu sou mineiro, e já tive a oportunidade de viajar por várias cidades mineiras, né, e visitar várias igrejas, né, na época do Barroco, enfim, a gente vê aquela quantidade imensa de imagens, né? Uma vez eu passei por um museu, por exemplo, que tinha assim, uma imensidade da Mãe de Jesus, de escultores, mas era uma coisa assim impressionante a quantidade de imagens que tinha. E as pessoas, pessoal, se prostram a essas imagens, tá? Ao invés de se prostrar a um Deus que é invisível, mas é um Deus o quê? Presente, tá? E que para nós é muito fácil falar isso, tá? Mas para essas pessoas, na verdade, com a mente, a visão obscurecida por essas crendices, na verdade, se prostram. E, como a Rutinha leu em Romanos, essas pessoas são o quê? Indesculpáveis, tá certo? Porque, na verdade, Deus se mostra através da própria mensagem, que depois a gente vai ler, que é a revelação especial, né? Eu gostaria que alguém também, a própria Rutinha, por favor, leia, por favor, Gênesis, apenas um versículo, Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Obrigado, Rutinha. Eu fico pensando assim, como que deveria ser a imagem de Adão e de Eva antes antes do pecado, né? E Deus falou, façamos o que? A nossa o quê? Imagem, né? Quando a imagem é a seguinte, quando você olha, por exemplo, num espelho, o que você vê? Você vê a sua própria o quê? Imagem. Então, na verdade, eu imagino o seguinte, se naquela época de Adão tivéssemos ali alguns espelhos, ou podia ser até o reflexo das águas, quando a pessoa, Adão e Eva olhava para o reflexo da água, por exemplo, tá certo?
ela via a imagem do próprio Deus. Tá? Porque Deus, nesse versículo, está sendo muito claro. Deus criou o ser humano como se, na verdade, fosse um espelho dele mesmo. Por isso que nós somos a obra-prima de Deus. Né? Então, eu penso assim, depois do pecado, hoje, quando a gente olha para um espelho, o que a gente se vê, na verdade? Tá? Depois do pecado. Né? Na verdade, hoje, quando a gente se olha no espelho, é como se, na verdade, a gente tivesse lançado uma pedra no espelho. Quando a gente lança uma pedra no espelho, tá certo? Ou uma coisa assim mais natural, a gente deixa cair um espelho, ele se trinca, tá certo? Então, quando a gente olha no espelho, o que a gente vê? É uma imagem um tanto o quê? Desfocada, tá certo? A gente se vê exatamente a nossa imagem. A gente vê uma imagem um tanto que obscurecida, tá certo? Meio que contorcida. Eu imagino que depois do pecado, é exatamente essa imagem, tá certo? Antes, a pessoa poderia olhar para as águas, o espelhamento das águas e ver a própria imagem, mas depois do pecado, a gente está com esse espelho um tanto que trincado, tá certo? Mas mesmo assim, nós somos o quê? É como se, na verdade, um restício do próprio Deus quando a gente se olha para o espelho. Tá certo? Tá? Deus nos abandonou. Inclusive, a gente ainda tem algumas coisas que é preservado em nós, que hoje o reverendo Alexandre falou muito bem, aqui a questão do próprio amor. Tá certo? Isso aí é um atributo de Deus que Deus nos deu, assim como pela sua misericórdia. Até a questão da própria ira, tá certo? Mas é algo que nós ainda, na verdade, nós trazemos desses atributos, dessa época que era sem pecado, que antes, propriamente, do pecado, tá? Que é exatamente o próprio amor, né? Então, disso tudo, o que eu posso, na verdade, afirmar? Eu posso afirmar que a revelação geral, tá certo? Ela não salva, tá? Eu acho que vocês podem entender basicamente isso, que só pela observância da revelação geral, ela não salva. Ela mostra, sim, a grandiosidade o quê? Do Deus vivo, tá certo? Isso, com certeza, é a expressão do amor de Deus para nós, tá? Essa grandiosidade, tá? Mas a revelação geral, ela não salva, tá certo? Mas, de qualquer forma, ela mostra que Deus, o quê? Ele é bom. Veja, quando a gente lança uma semente na terra, às vezes eu vejo aqui, por exemplo, no meu quintal, no meu canteiro, às vezes eu até faço isso também, jogo alguns feijãozinhos, por exemplo, nas plantas, nas flores da Dona Ruth, e começa a nascer feijão ali. Eu vejo que não teve, absolutamente, eu não fiz nada, tá certo? Mas a natureza em si, ela traz esse benefício para a gente. Então, Deus realmente, ele é bom, tá certo? Ele é gracioso, ele é justo, ele é poderoso e ele é santo, né? E, como no Salmo 19, tá certo? Nós já lemos, uma das coisas, assim, que me chama bastante atenção, ele está sob controle de tudo isso, de toda essa natureza, tá certo? O homem em si, ele estraga a natureza. Muitas vezes, o que acontece com a gente é reflexo também do próprio homem. Mas Deus está sob o controle de tudo isso. Então, o objetivo da revelação geral, qual que seria o objetivo da gente estar tratando esse assunto? Falando um pouquinho sobre a revelação geral, né? É realmente mostrar
a própria existência de Deus, o seu ser, os seus atributos perfeitos, o seu amor, e às vezes até a sua própria ira, né? Mesmo que nós, mesmo com pessoas imperfeitas, até falamos sobre essa questão do próprio espelho, tá certo? Que mesmo assim Deus nos concedeu esses atributos, o próprio amor e de todas as outras coisas mais, nos ajudou em relação a tudo isso, tá certo? Mesmo sendo o quê? Nós com ações imperfeitas, sermos, na verdade, o quê? Imperfeitos, tá? Então, a revelação geral nos traz essa compreensão, tá certo? Que Deus controla, que Ele reina sobre todas as pessoas, que Ele tem a questão da própria preservação, tá certo? Que Ele controla todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que são ruins, né? E, de modo especial, dessas ações, podemos afirmar, como as aulas do reverendo Alexandre, eu pelo menos entendi muito bem isso, que eles estão sob o controle de todos os homens, tá certo? Sejam eles bons, sejam eles o quê? Maus. Então, repetindo, o objetivo da revelação geral ou natural é dizer o quê? Que Deus o quê? Existe. Ele é glorioso, tá certo? E ele é criador de todas as coisas, né? O problema todo está, na verdade, o quê? No receptor de tudo isso, no próprio homem, tá? Que recebe essa revelação, que ele prefere, como a gente já leu lá que a Rutinha leu, tá certo? Ele prefere muitas vezes o quê? Acreditar o quê? Em mentiras, tá certo? Em coisas que basicamente são coisas corriqueiras, coisas que não têm qualquer tipo de verdade. Basicamente é isso, tá? Então, em relação à questão da revelação geral, tá certo? A gente termina por aqui, tá certo? Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida ou alguém tem alguma colaboração em relação à questão da revelação geral. Então, eu estou abrindo agora o canal, estou abrindo aqui a oportunidade dos irmãos participarem, tá certo? Se houve entendimento sobre isso, se a pessoa quer completar alguma coisa a mais, se ela tem uma experiência dentro do contexto da revelação geral, tá? Então, eu abro o canal aí para a participação dos irmãos, retratando essa questão da revelação geral. Alguém tem alguma dúvida? E alguém gostaria de estar participando? Então, eu vou abrir. Infelizmente, a nossa aula ela é virtual, tá certo? Ou, felizmente, porque se não tivesse isso, não teríamos nada, tá? Mas a gente não dá muita chance de participação, exceto a questão das leituras bíblicas. Então, estou abrindo esse momento, o canal é exatamente para quem queira estar participando de uma forma ou de outra. Vocês estão parecendo meus alunos da Unicamp, nas aulas de graduação que eu dava, nas faculdades particulares. São alunos que não têm dúvida nenhuma, né? Isso é muito bom, né? Mas não é o objetivo meu. Obrigada, Samuel. É que ficou tudo muito claro. Muito obrigada. Eu coloquei lá no chat. Tá bem. Então, pessoal, nós já estamos assim. Ficou faltando, na verdade, a gente falar um pouquinho sobre a revelação. Eu nem vou começar a falar sobre a revelação especial. Isso aí vai ser um tópico, uma outra oportunidade de aula, tá certo?
porque eu não quero simplesmente estar atropelando a aula, né? O importante é a gente trabalhar de uma forma paulatina, uma forma, assim, devagar, tá? Mais em função da questão da própria distância que temos, né? Na semana que vem, na verdade, eu vou estar viajando, né? E onde que eu vou estar, na verdade, a internet ela é horrível, tá certo? Ela cai a todo momento, né? É como o Marçal fala, é uma internet de barbante, lá acho que nem de barbante é, sabe? Né? É de linha mesmo, linha de costura mesmo, sabe? Ela cai a toda hora. Mas, numa próxima oportunidade, poderia estar dando uma outra aula, fazendo, assim, uma breve recapitulação, muito breve, sobre a revelação em geral e falando um pouquinho sobre a revelação especial. Essa aula, na verdade, vocês já tiveram, tá? Com um outro professor, mas é sempre muito bom a gente estar recapitulando tudo isso, né? Eu gosto muito de recapitular as aulas, mesmo nas aulas convencionais, sempre eu recapitulava a aula antes de começar um assunto novo, tá? E era o momento, inclusive, de eu fazer perguntas, né? Para ver se realmente os alunos entenderam. Mas agradeço muito aí a oportunidade de vocês estar aqui participando junto conosco. E eu gostaria de estar finalizando essa aula com transmitindo uma outra música. Aí vocês fiquem à vontade de estar saindo, ok? Depois dessa música, eu vou estar, então, saindo aí da minha aula, da minha transmissão. Agradeço muito. Mas antes da gente passar essa música, como vai ser a nossa despedida final, eu gostaria que alguém pudesse estar fazendo uma oração, tá certo? Finalizando esse momento, tá certo? De exposição da aula, né? Talvez, quem que poderia estar orando para a gente? O Eládio. O Eládio está aí conosco ou não? Estou, Samuel. Então, você poderia estar finalizando a aula, depois eu vou estar passando aí uma música, e aí a pessoa fique à vontade, então, está saindo, ok? Pai, nós te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas, te agradecemos por esse belo domingo, onde nós podemos estar, mesmo que de maneira remota, prestando um culto a Ti. Muito obrigado pelo culto da manhã que tivemos, agradecemos também pela aula que tivemos, Senhor, onde a gente pode aprender um pouco mais de Ti, do Seu amor para conosco, da Sua providência, de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ter paciência para enfrentarmos esses dias e que a Tua mão possa estar agindo sobre aqueles que estão passando por essa enfermidade, que irão passar, e que a Tua mão esteja confortando a cada um e livrando os senhores de males maior, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um aqui que assistiu a essa aula, pelo professor e os professores que estão à frente dessa classe, que prepararam com tanto carinho e propriedade esta aula. Fica-nos conosco, dê-nos uma boa semana. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Sorrir ou cantar,
Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Obrigado, irmãos, né? E que vocês tenham um bom domingo e até o domingo que vem, se Deus quiser. Amém.